De janeiro a agosto, os preços administrados pelo governo, como energia elétrica, gasolina, gás de cozinha, passagens de ônibus, aumentaram mais que o dobro da inflação oficial, de acordo com o IPCA. O reajuste das tarifas pesa no orçamento das famílias, que têm 25% da renda comprometida com essas despesas. Para tentar driblar a alta dos preços, é preciso calcular a inflação dentro da nossa própria casa, que na maioria das vezes é bem diferente da inflação pesquisada pelo IBGE. Na casa da família Marques, as contas com escola, convênio médico, vestuário e alimentação são altas. E os reajustes anuais encarecem ainda mais o custo de vida. Os convênios não param de subir, a alimentação não para de subir, a escola principalmente todo ano aumenta muito, inflação, os reajustes, e os nossos salários são mensais. E ele não acompanha a inflação e esses custos. O que acontece na casa do Osmar é o que os economistas chamam de inflação pessoal. Então as pessoas às vezes falam, nossa, eu conseguia comprar mais coisas no passado do que hoje. Realmente, porque o salário geralmente não acompanha a sua inflação pessoal. Então se sua inflação pessoal, quanto seu custo de vida sobe num ano, for, por exemplo, 10%, dificilmente o seu salário vai ser corrigido em 10%. O índice usado pelo governo para medir a inflação é o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Todo mês, o IBGE monitora a variação de preços de uma cesta com mais de 400 produtos e serviços, como alimentos, planos de saúde, educação e transporte. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,19%. Mas em boa parte das casas brasileiras, a sensação é que a alta dos preços é muito maior do que indica a inflação oficial. Essa diferença se dá porque cada pessoa tem sua própria cesta de produtos. Por exemplo, quem tem carro sofre mais com o reajuste do combustível e não é afetado diretamente com o aumento do transporte público. E quem não abre mão do tradicional arroz com feijão paga mais em época de colheita ruim. Ou seja, o consumo é muito particular. A inflação que está acontecendo no supermercado, ou no combustível, ou em qualquer outro lugar, quase sempre é maior do que a inflação medida pelo governo, porque a inflação medida pelo governo é uma média de diversos produtos, e às vezes alguns produtos que nem sequer você consome. Como cada pessoa tem custos próprios que impactam no seu poder de compra, a dica dos educadores financeiros é copiar o método IBGE. Anote todos os gastos e repita isso todo mês. Você vai fazer a famosa conta de padaria, né? Que é anotar no papel todos os gastos, ou no mínimo os principais gastos, aqueles que mais consomem o seu orçamento, e fazer ali uma verificação mensal de quanto está subindo aquele custo. Para você saber em um mês, em 6 meses, em 12 meses, o quanto o seu custo de vida está aumentando. O empréstimo consignado com o uso do FGTS é uma nova opção de crédito para os brasileiros. Limpar o nome, quitar as dívidas ou até mesmo fazer aquela tão sonhada reforma. Mesmo com orçamento apertado, todo mundo faz planos. E aplicar uma reforma na minha casa. Eu acho que eu ajeitaria minha casa, que está precisando de uma reforma, compraria um carro novo, que também estou andando a pé. O único projeto que eu tenho é quitar o que eu devo ainda. Quitaria uma dívida que está me incomodando bastante. Para que o trabalhador possa realizar algum desses desejos, o governo federal vai aumentar o acesso a crédito mais barato. Isto será possível com a permissão para que parte dos saldos em conta do FGTS sirvam de garantia aos bancos. Com essa medida aqui que nós estamos começando, você mitiga o risco de crédito e, consequentemente, essas taxas de juros diminuem. E, logicamente, que o trabalhador tem um valor maior do recebimento desse crédito, em taxas e condições diferenciadas. Por enquanto, apenas a Caixa Econômica Federal vai oferecer a linha de crédito. Os valores emprestados vão depender do valor depositado na conta do FGTS. Pelas regras, o trabalhador pode dar como garantia até 10% do saldo da conta e a totalidade da multa em caso de demissão sem justa causa. O valor reservado como garantia do empréstimo vai permanecer na conta do FGTS do trabalhador até a quitação do empréstimo. Aos direitos do trabalhador está sendo acrescido mais um, que é o direito ao crédito. Neste crédito consignado,
a cerca de 37 bilhões em benefício dos trabalhadores. Esse trabalho que a Caixa Econômica está fazendo, que o Ministério do Trabalho está fazendo, né, em favor do trabalhador, eu volto a dizer, tem também uma vertente econômica. Isto significa a circulação do dinheiro. E é isso que ajuda a economia nacional. Segundo o governo, a nova linha de crédito será apenas para os trabalhadores da iniciativa privada que têm carteira assinada. Ao todo, mais de 38 milhões podem ser beneficiados. Os juros não passam dos 3,5% ao mês, metade com relação a outras operações no mercado. E o prazo de pagamento será de até 4 anos. Para ter acesso ao novo crédito, o empregado precisa ter, entre outros requisitos, vínculo empregatício de, no mínimo, 12 meses junto à empresa do setor privado, além de ter um saldo de FGTS compatível com o valor do empréstimo desejado. Os custos para manter um carro já transformaram esse tipo de transporte individual em um dos grandes vilões do orçamento doméstico nos lares brasileiros. E já tem muita gente que, depois de fazer as contas, decidiu trocar o veículo pelo transporte público, aplicativos de táxi e também pelas bicicletas. Para ir ao trabalho, o Fernando faz o trajeto de bicicleta e metrô. É mais rápido e gasto menos dinheiro. O carro, parado na porta de casa, é usado pouquíssimas vezes por mês. Uma boa economia. Os R$200 por mês, assim, por baixo. Você põe conta básica só de pegar a bicicleta e ir até o metrô. Assim. Fora todo o custo que você tem de ter o carro, de manutenção, enfim. Nem tô nem pondo isso na conta. Em grandes centros urbanos, deixar o carro de lado é uma prática econômica cada vez mais comum. Hoje, para mim usar a bike, eu gasto R$20 por mês. Isso é meu custo por mês. Se eu estivesse utilizando o veículo, eu estava gastando por volta de R$320 a R$400. A facilidade na hora de comprar um carro é um grande atrativo. Pagar em várias vezes sem juros, com taxa de financiamento reduzida. Só que essa empolgação pode custar caro no final do mês. É justamente o carro um dos grandes vilões de gastos dos lares brasileiros. Um estudo mostra que para manter um carro com valor de R$35 mil, o proprietário chega a desembolsar com IPVA, seguro, manutenção, multas, combustível, estacionamento e pedágio mais de R$15 mil por ano. Isso sem contar um possível financiamento. O Marçal se livrou das 4 rodas e não sente falta. Vendi meu carro, não compensa hoje em dia ter carro em São Paulo, porque é muito gasto, gasolina, estacionamento. A economista do IDEC diz que não tem jeito. Ter um carro, mesmo usando poucas vezes, vai ser um gasto. Mas é possível economizar alternando com outros meios de transporte. O primeiro exercício é saber a necessidade de deslocamento que ele tem diariamente, as distâncias, calcular o gasto dos transportes alternativos, se ele for de ônibus, se ele for de metrô, se ele utilizar os dois juntos, se ele utilizar um táxi, o quanto ele gastaria indo e voltando diariamente e computar isso calculando o gasto que ele tem anualmente com o carro. Em tempos de crise, todo cuidado é pouco, principalmente na administração das empresas. Pensando nisso, um grupo de professores e pesquisadores da UFMG fez um livro. Renato tem esse restaurante há 25 anos e os últimos 3 foram os mais difíceis. A gente não está conseguindo gerir com a mesma tranquilidade que geria antes por causa do fluxo de movimento que caiu muito, tanto em pessoas quanto em venda também. A crise pesou nos ombros do empresário. Hoje ele trabalha mais horas, tem menos funcionários e o lucro é menor. A gente sempre teve uma média de 6 funcionários, hoje a gente tem 2, sendo que um funcionário está até afastado por motivo médico. Então, na prática, estamos trabalhando eu e meu irmão, né, que somos proprietários, e mais uma funcionária. Trabalhando muito mais, mas não está havendo um resultado nisso não, entendeu? De acordo com o IBGE, no auge da crise, mais de 340 mil empresas fecharam as portas no Brasil. São 12 milhões e 700 mil pessoas desempregadas no país. Diante de um cenário tão complicado, parece não haver alternativas. Mas elas existem. É o que aponta um grupo formado por 34 pesquisadores da UFMG, professores que estudaram a crise a partir de diferentes perspectivas e reuniram toda essa análise no livro Alternativas para uma Crise
de múltiplas dimensões. É uma leitura importante, tanto para os presidenciáveis como para os eleitores, né? Porque isso é fruto de muito trabalho de pesquisa, né? O trabalho não tem uma questão política, né? São diversas versões, diversas visões a partir da especificidade de cada pesquisador, né? O objetivo da publicação é ajudar o leitor a entender o cenário de crise como um todo. Possíveis soluções para o país também são indicadas na publicação. O livro ele abarca as questões que são pano de fundo no Brasil hoje, a questão demográfica, o envelhecimento populacional, o contexto ambiental e o contexto de desigualdade profunda que a gente vive, que a gente tem no Brasil. Aborda a questão macro e tributária, depois a terceira parte são sobre as questões sociais, saúde, educação, cultura, economia solidária, urbanização e, por fim, ainda alguns desafios que são fundamentais, o desafio da pesquisa, da ciência e da tecnologia, o desafio da sustentabilidade, enfim, o desafio do envelhecimento. Analisar o cenário foi o que este empresário fez. Ainda em 2014, ele percebeu que o mercado dava sinais de baixa. E então, antes da crise se agravar, ele agiu. Então a gente começou a reter caixa, começou a cortar custo. Infelizmente, né, teve que cortar pessoal também, que faz parte, né, da corporação, apesar disso doer no meu coração mais do que qualquer coisa. Mas a gente começou a visualizar e se preparar para a crise que vinha futuramente. Essa clínica aqui é um dos investimentos em que ele apostou. O negócio pertencia a outro dono e já tinha falido, mas com uma reorganização financeira foi possível manter as portas abertas. Porque dentro de um cenário de crise é muito difícil você começar algo novo, é muito difícil você manter no mercado e é muito difícil você fazer mudanças rápidas, porque todas têm custo alto. Então você não está preparado, você não entende financeiro, você não entende dinheiro. Quando você se mete no negócio, a chance é muito grande de você quebrar no futuro, né? Veja a seguir, Ministério da Saúde promove segunda etapa da campanha contra HPV em rede pública para meninos e meninas de 9 a 14 anos. Saques do fundo PIS/PASEP terminam amanhã, dia 28, para quem tem menos de 60 anos de idade. E no giro de notícias, destaque para o cancelamento de mais de 3 milhões de títulos eleitorais. Não saia daí. Na hora do almoço ou da janta, que tal experimentar uma comida que mistura o tempero mineiro e a tradição do churrasco gaúcho? Churrascaria Gaúcha. Temos grande variedade de carnes, saladas e mais de 30 opções de alimentos. Tudo isso com um preço bem acessível. R$10 para servir-se à vontade. E self-service com churrasco por R$15. Também oferecemos marmitex. Churrascaria Gaúcha. Aberto todos os dias, das 11 horas da manhã às 11 horas da noite. Rua Padre Manuel, número 92, ao lado do Hospital Municipal. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Copervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Copervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Copervap. Melhor atendimento e menor preço. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase
de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Você sabia que aquele lixinho que você joga nas ruas pode custar quase R$130 mil aos cofres da prefeitura? E o pior, quem paga é você. Todo ano, quando se aproxima a estação das chuvas, a prefeitura se vê obrigada a contratar uma empresa especializada para resolver o problema dos bueiros entupidos. Este ano, os serviços de desentupimentos já começaram e custaram, ao final de tudo, R$128 mil. Isso é uma situação muito triste. O lixo jogado nas vias públicas, além de entupir bueiros e poluir nossa cidade, atrai insetos e mosquitos. E fica ainda pior quando chegam as chuvas, causando alagamentos, maus cheiros e doenças. A cidade é a sua casa. Cuide bem dela, mantendo-a sempre limpa. E lembre-se, é proibido descartar lixos e entulhos em lotes vagos e em vias públicas. Faça a sua parte, afinal, você também paga essa conta. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.